Desliga seu Bluetooth aí, seu microfone, que eu tiro o negócio lá, desligou. Eu gosto de colocar pra gravar antes, que ainda tem pra gente se soltar mais. Aí quando for começar a gravar já tá mais relaxado. Luz, câmera, ação. Estamos aí com mais um convidado. Faz um tempo, né, que não gravamos um vídeo nesse estilo assim, de entrevista, né? Estou aqui o anfitrião e estou aqui com um convidado, Douglas, Pastor Douglas, né, que eu não me atrevo a falar o sobrenome dele. Tá aqui para bater um papo, falar sobre a vida, sobre as experiências. E eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, né? Porque nós, como cristãos, nós temos esse intuito, né? Ser referência, poder edificar outras pessoas através da nossa vida, através do nosso testemunho, para que outras pessoas que estejam assistindo talvez se identifiquem com alguma dessa situação. Então é uma das pessoas que eu admiro e que eu queria conversar há muito tempo, mas que Deus, ele preparou esta ocasião, este momento, para esse papo acontecer. E aí, Pastor Douglas, como vai? Tudo bem? Tudo bem, irmão Ronaldo, graças a Deus. E para mim é uma alegria, né? Estar participando com o irmão no seu canal. O irmão é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, o irmão sabe disso, né? Já nos conhecemos de longa data e Deus preparou essa oportunidade, né, para nós estarmos aqui. E eu queria saber de antemão, primeira coisa, princípio de tudo, como sucedeu a sua conversão? Olha, irmão Ronaldo, eu acredito que a minha conversão, eu posso dizer assim que ela foi graduativa, né? Não foi aquela conversão súbita, como acontece com muitos irmãos, que sabem dizer com exatidão, né, o dia, o momento exato em que se converteu. Eu, com 11 anos de idade, eu passei a frequentar igrejas evangélicas e eu acredito assim que consciência de que eu havia nascido de novo, né, que pela graça de Deus eu havia me convertido, eu tinha 18 anos de idade. Então todo esse período aí foi um processo, né, onde eu fui conhecendo o Evangelho, onde eu fui conhecendo a Palavra de Deus. E eu não posso te falar assim, olha, foi naquela noite, foi naquela cruzada evangelística, foi ouvindo tal pregador, né, foi um processo longo, né, ao longo de toda a minha adolescência e início de juventude. Acho muito interessante isso, porque às vezes a pessoa pensa que a conversão acontece só de uma forma, né, de uma maneira. Né? Você começou a conhecer o Evangelho ali com uns 11 anos. Sim, com 11 anos. Mas foi se firmar aos 18 anos. Aos 18 anos. Então existe um processo, né? Gradativamente significa que foi acontecendo pouco a pouco, né? Então isso é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas hoje, elas têm também esse mesmo processo e outros que já estão dentro da igreja não entendem esse processo e acabam abandonando a ovelha antes dela se firmar na presença de Deus, né? Então, se tivesse acontecido com você a mesma coisa que acontece com outros, você acha que você estaria aqui hoje? Com certeza as pessoas que foram pacientes comigo, né, elas têm aí pontos positivos com Deus, né? A gente sabe que o novo nascimento, irmão Ronaldo, que está diretamente ligado, atrelado, né, à nossa conversão, ele é um mistério, né? E eu acredito assim, irmão Ronaldo, que certamente eu estaria aqui. Por quê? Porque era o projeto de Deus, era o propósito de Deus na minha vida. E de um jeito ou de outro, né, o Senhor me atrairia, né, pela sua graça, com cordas de amor, mas a gente sabe que Deus, ele usa as pessoas, né, e essas pessoas que
que tiveram paciência comigo, continuaram pregando o Evangelho, né? Me falando da palavra de Deus, me incentivando, né? A ir à igreja, me convidando a ir à igreja, elas participaram ativamente desse processo, né? E eu sou grato a Deus por elas. Benção. E pode-se dizer que aconteceu com você basicamente a mesma coisa que aconteceu com Pedro, né? Pedro caminhava com Deus ali há tantos anos e de repente tem um momento em que Jesus falava para Pedro, né? Que ele estava orando por Pedro para que quando Pedro se convertesse, né? Imagina uma pessoa que já está caminhando com Jesus há tanto tempo, de repente escuta essa palavra de Jesus, ou seja, Pedro ainda não teve aquele encontro que transformaria a vida dele, né? Isso foi acontecer depois, né? Então, às vezes, o processo na vida de um ser humano é exatamente esse, né? Então, às vezes, tem aqueles momentos que você está caminhando, mas tem aquele momento X que é uma virada de chave, né? Como se você tivesse despertado, acordado, entendido que você foi chamado para alguma coisa no reino dos céus. Mas aí, já pegando o gancho, eu queria saber como é que se sucedeu o seu chamado, né? E como que você entendeu qual era o seu chamado e qual foi o processo para você chegar a esse entendimento? Bem, foi quase que simultâneo. Porque, como eu disse, né, dos 11 anos até os 18 anos eu frequentava a igreja evangélica e tinha contato com a palavra de Deus, algumas vezes mais assíduo, outras vezes esporadicamente, mas que eu fui tomar consciência do Evangelho, né, entender o Evangelho de Cristo, foi aos 18 anos. Né? Então, ali eu olhei para mim, olhei para a palavra de Deus e disse, bom, agora eu posso me considerar uma pessoa cristã, alguém que realmente foi convertido, alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Então, quando eu tive essa consciência, eu passei a me perguntar, né, mas o que Deus tem para mim? Eu estava num momento da minha vida, 18 anos, então você está iniciando a vida adulta, e eu me perguntava, o que eu vou fazer? Né, o que eu vou estudar? Qual a profissão que eu vou exercer? Entrava em algum emprego, algum serviço, parece que não estava bom, as coisas não fluíam, não davam certo. Então eu comecei a colocar essa situação diante de Deus. E esse processo ocorreu em uma igreja pentecostal, então vinham vários missionários, pastores, né, pregar na igreja, e quase que todas as vezes que vinha alguém de fora, essa pessoa dizia, olha, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. A minha mãe, a pastora Luciana, recebia esses missionários em casa, então sempre no momento de despedida ali tinha aquela hora da oração, e por várias vezes essas pessoas eram tocadas por Deus, recebiam a mensagem de Deus ali e falavam isso para mim. Mas a princípio não era o que eu queria, né? Eu olhava assim para o meu futuro e não me via como um pastor, como um pregador, né, como alguém que a sua vida ia girar, né, ia orbitar em torno de um ministério da palavra. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo a leitura das circunstâncias, da situação da minha vida, e parece que as coisas estavam se encaminhando, né, justamente para isso. Até que eu tive um momento de oração com Deus antes de eu dormir, e eu tive um sonho, né? E esse sonho assim, ele foi muito decisivo na minha vida, onde eu entendi que realmente o propósito de Deus na minha vida era eu ser um ministro da palavra. Né? Então, a partir daquele dia, quando eu acordei, eu falei, não, eu vou então em busca disso. E aí eu comecei a moldar a minha vida em torno dessa decisão. E com o tempo, né, veio a confirmação, porque a igreja ela reconhece a chamada de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, e os frutos, né, dessa chamada começaram a aparecer, e eu fui tomando gosto pela coisa, né, sentindo alegria, prazer, felicidade, né, em estar no ministério, em ministrar a palavra, né, em servir a Deus, e
aos meus irmãos e ao próximo como um todo. Então, basicamente, a minha chamada ela se deu dessa forma. Eu fico observando ali, né? Então primeiro que essa parte é bem importante, né? Porque existem muitas pessoas hoje perdidas dentro da igreja porque ainda não descobriram seu chamado. Eu mesmo, quando me converti, eu ficava meio desorientado, porque eu queria saber para que fui chamado, e ao mesmo tempo, você quer uma confirmação, meio tipo assim, Deus descer do céu e te falar, você foi chamado para isso, né? Então, no seu caso, você foi um processo também, você teve o sonho, depois ouviu umas palavras, mas, né, teve a parte da transpiração, né? Eu vi uma pregação uma vez que dizia assim, que do chamado 1% é inspiração, 99% é transpiração. Ou seja, não é só Deus te chamar e pronto, né? Existe a parte da dedicação também ao seu chamado. Sim, exatamente. O momento decisivo para mim nessa questão do chamado, irmão Ronaldo, foi quando eu tomei a consciência de que realmente aquilo era o que Deus tinha para mim. Porque assim, ao longo da nossa infância e adolescência, você nutre sonhos, expectativas, você diz, não, quando eu crescer eu vou ser isso. E as pessoas que estão à sua volta também. Né? Então era mais ou menos assim, eu quando era criança eu dizia, não, quando eu crescer eu vou ser um jogador de futebol. Meu sonho é ser um jogador de futebol. Uma avó olhava para mim e dizia assim, não, meu neto vai ser um padre. Né? Minha avó paterna, muito católica. Outra pessoa da família olhava para mim e dizia assim, não, o Douglinhas quando crescer vai ser médico, eu vejo ele como um médico. Né? E Deus lá em cima dizia, não, vai ser um ministro da palavra. E adivinha a vontade de quem que prevaleceu? Né? Não foi a minha, não foi dos meus familiares, foi a vontade de Deus. Né? Só que a princípio, quando Deus começou a tornar patente para mim que Ele estava me chamando, a princípio não era bem o que eu queria, como eu falei, né? E isso nós vemos na vida de alguns homens de Deus que suas vidas estão registradas na Escritura. Moisés, ele tentou relutar um pouco, né? Jeremias, o próprio Paulo, né? Mas no fim o propósito de Deus acabou prevalecendo na vida desses homens. Né? Então eu entendo que a partir do momento que a gente toma consciência, a gente tem a certeza que Deus está nos chamando, né, para um trabalho específico, se nós somos servos de Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso amo, Ele é o nosso dono, então é Ele quem dá as ordens, é Ele quem dá as diretrizes e compete a gente obedecer, acatar, né, como bons servos. Então, eu me perguntei, né, o que eu preciso para ser alguém qualificado? Então, eu conversei com alguns ministros mais experientes, né, e procurei ouvir ensinamentos, mensagens, conselhos, né, ler livros acerca desse assunto. Então, ali eu vi quais seriam os passos que eu teria que dar, né, para ser alguém qualificado a pregar a palavra de Deus. Né? Então eu comecei a caminhar, né? Passo por passo. Né? Então me dedicar à leitura, me dedicar à oração, né? Buscar o conhecimento da palavra de Deus, a instrução, né? Olhar na palavra de Deus e ver quais são as qualificações que a palavra de Deus ela exige, né? De alguém que foi chamado, porque o apóstolo Paulo ele diz assim, né, se alguém aspira, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Está desejando uma coisa muito boa. Mas ele diz assim, convém, pois, que o bispo, né, o presbítero, o pastor, seja. Aí vem a lista, né? Então eu olhava para aquela lista e dizia, bom, a minha vida ela tem que se encaixar aqui, eu tenho que ser isso daqui, porque é isso que Deus requer de um obreiro. Aí entra a transpiração que você falou, né? A dedicação. A dedicação, né? Paulo ele fala assim, né? Se o dom de alguém é ensinar, que haja dedicação. Né? Então, aí que entra a transpiração. Você não acha que você vai dormir com chamado e já acordar capacitado, não? Irmão, olha, eu vejo assim que a pessoa que ela é chamada por Deus, ela recebe de Deus o dom, né? Só que esse dom, ele te capacita para o trabalho.
né? Esse dom, ele não te... como que eu poderia dizer assim? Ele não te permite negligenciar o trabalho, né? O estudo com afinco, a leitura com afinco, né? Ele vai te aprimorar, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te qualificar para o trabalho e não eximir você do trabalho. Seria isso. Eu gosto muito de ficar ali meditando na igreja primitiva, vendo como funcionava o trabalho da igreja primitiva, né? E eu fico comparando com as igrejas de hoje, né? Existem muitas diferenças gritantes, né? Eu fico observando lá quando fala que as pessoas vendiam suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos, e a Bíblia relata que não havia necessitados naquele lugar, porque sempre quando tinha um necessitado, a igreja se juntava para ajudar aquela pessoa, né? E, enfim, dentre outras diferenças daquele tempo para este tempo, o que você acha que a igreja de hoje tem a aprender com aquela igreja? Olha, irmão, é assim, a igreja é a mesma, né? São pessoas chamadas por Deus, habitadas pelo Espírito Santo. Então, a gente sabe que Cristo é quem guarda, quem zela, quem vela pela sua igreja. E a igreja ela será apresentada a Deus por Cristo como uma noiva, né, pura, sem ruga, sem mancha ou mácula. Mas falando da igreja visível, né, aquilo que a gente vê, né, houve muita mudança. Né, houve muita mudança, porque se passaram aí quase 20 séculos e muita água rolou debaixo dessa ponte. Então, assim, para começo, né, o que eu diria é a questão da diversificação, né, das facções, dos grupos, porque no primeiro século muitas pessoas olhavam para a fé cristã como uma seita do judaísmo, né, e dentro do cristianismo havia divisões. Nós vemos, né, no próprio Novo Testamento que já havia partidarismo, mas era muito pouco se a gente for comparar com os dias de hoje. Então hoje nós temos assim uma infinidade de denominações, né? O cristianismo ele está muito ramificado. São muitas as ramificações, os braços, né? Então assim, se a gente for comparar com a igreja primitiva, né, com a igreja do primeiro século, vai depender de qual denominação nós estamos falando hoje, né? Que ramificação do cristianismo nós estamos falando hoje. Se eu for comparar, por exemplo, a igreja apostólica católica romana com a igreja do primeiro século, né, umas serão as diferenças. Se eu for comparar a Assembleia de Deus com a igreja do primeiro século, outras serão as diferenças. Se eu for comparar a igreja presbiteriana, idem, né? Idem. Mas assim, falando de um modo geral, né? Falando de um modo genérico, e eu não sou bom para isso, irmão Ronaldo, mas eu vou tentar aqui pontuar algumas coisas que talvez, assim, genericamente valem para quase a maioria das denominações. A igreja do primeiro século, primeiramente, ela me parece ser uma igreja mais fervorosa, né? Parece que todo aquele período ali, que está registrado no Novo Testamento, foi um período de avivamento, né? E onde as pessoas assim tinham o coração realmente em chamas pelo Evangelho de Cristo. Esse seria um ponto, né? Talvez hoje a gente não veja assim na igreja como um todo aquela paixão que havia na igreja primitiva. Outra coisa, né? As manifestações e as intervenções extraordinárias de Deus parecem que eram mais frequentes do que nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, você tinha os apóstolos, eles chegavam e impunham as mãos e a pessoa ali ficava cheia do Espírito Santo e profetizava e falava em línguas, né? E você olha, por exemplo, para a carta à igreja de Corinto, Paulo vai dizer assim, olha, nenhum dom vos falta, né? Era a igreja onde o povo tinha que pegar a senha para profetizar, né?
Então, assim, havia uma abundância de manifestações extraordinárias maior do que nós vemos nos dias atuais. Outro ponto também, eu acredito que isso que o irmão mencionou, né, a questão da unanimidade, né, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, talvez isso nos falte um pouco atualmente. A simplicidade, né, a singeleza, também parece que era uma virtude mais presente, né, naqueles irmãos do que na maioria dos irmãos dos dias de hoje. Então, assim, a grosso modo, né, eu destacaria essas diferenças aí, irmão Ronaldo. Aí estamos aqui para aprender e resgatar também, né? E não ficar só olhando para o passado como se fosse uma coisa que a gente não pudesse mais viver, né? Não pudesse mais experimentar aquele poder de Deus, né? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Sim, sim. Eu acredito que eu sou continuista, né? Então eu acredito na atualidade dos dons. E quando a gente olha para essa questão dos dons, tem os dois lados. A palavra de Deus, ela fala da busca, então compete à Igreja do Senhor buscar com dedicação os dons espirituais. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Paulo que fala acerca dessa busca, ele fala acerca da soberania de Deus. Ele diz que o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Então Deus, ele é soberano para distribuir. Eu posso pedir e Deus pode dizer sim ou não. E agora sim, como continuista e falando acerca dessa questão dos dons espirituais, uma coisa que também estava presente na igreja do primeiro século e que talvez nos falte hoje, nós que somos mais de linha carismática, pentecostal, é a questão da ordem na manifestação dos dons espirituais, porque havia abundância de dons espirituais na igreja primitiva, isso é fato, é bíblico. Mas os apóstolos, eles tinham aquele cuidado, né, que essas manifestações ocorressem de forma ordeira. Né? Paulo, ele chega a dizer assim, faça-se tudo com ordem e decência. Ele fala que Deus não é Deus de confusão. Né? Então a gente vê que ali no 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, né, Paulo, ele é bem sistemático, né? Ele fala de forma pormenorizada, né, como que tinha que ser a manifestação desses dons. Ele não proibia a manifestação, mas ele regulamentou, ele colocou ordem, né? E nós que somos pentecostais, né, às vezes a gente olha muito para o capítulo 12, a gente fala até do 13, né, acerca do amor, mas às vezes a gente se esquece do capítulo 14, né? Então eu creio na atualidade dos dons, creio que os dons, né, aquela manifestação nônupla ali de 1 Coríntios 12, ela ainda ocorre, mas a minha crítica, né, ao movimento pentecostal seria essa, que às vezes o movimento enfatiza o capítulo 12 e se esquece do 14, né? E aí entra o reteté e aqueles exageros que a gente está acostumado a ver por aí, né? Que talvez se o apóstolo Paulo chegasse, né, numa igreja dos dias atuais e visse toda aquela movimentação assim, ele fala, mas não foi isso que eu ensinei, não. Paulo, ele nos fala como ter, mas como usar também. Exatamente. E às vezes a pessoa só está preocupada em ter, né? Inclusive lá no capítulo 14 ele manda a pessoa, quando um se levantar para profetizar, o outro tem que se calar, ele manda até as pessoas se calarem. Exatamente, exatamente. Né? E hoje em dia eu nunca vi isso acontecer, pelo menos eu não tive essa oportunidade ainda. Já participei de cultos onde um está profetizando aqui, outro está profetizando lá, e às vezes um grita de cá, outro grita de lá, e você não sabe para onde olhar. E aí fica difícil, né? Porque Paulo, ele diz assim que todos poderiam profetizar ali, mas que a profecia, ela deveria ser julgada, né? Então, se tem várias pessoas profetizando ao mesmo tempo, e aquilo ali não é feito em voz alta, e toda a igreja dirige a sua atenção, então não tem nem como a igreja avaliar, julgar, né? Usar do conhecimento doutrinário, ou usar do discernimento de espírito, né? Enfim, estabelecer os critérios bíblicos para ver se aquilo ali realmente é Deus, né, que está usando aquela pessoa. Mudando um pouco de assunto, mas não muito, né? Nós estamos aqui com um pano de fundo bem rico, né? Porque nem tanto. Nossa maior riqueza é o conhecimento, né? Então temos bastante. Sim. E eu quis gravar aqui, né, com livros no fundo para mim parecer um pouco mais intelectual. É como dizem, né? Você ter uma guitarra não significa que você é guitarrista. Isso. Mas eu queria saber como é que surgiu a sua paixão por livros. Então, assim, irmão,
Eu não me considero um bibliófilo, né? Aquela pessoa que ama livros, né? Por exemplo, a minha esposa, ela já ama livros, né? Ela gosta muito de livros. Agora, eu sou interessado no conhecimento, principalmente no conhecimento que é necessário, né, para mim desempenhar o meu papel, a minha função no corpo de Cristo. Então, à medida que eu vi, né, que um obreiro, um ministro do Evangelho, ele deveria buscar a instrução da palavra de Deus, né, que a palavra de Deus é a espada que ele tem que empunhar, né, na batalha espiritual. Que ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Então eu comecei a adquirir livros, a adquirir literatura que me ajudasse, me auxiliasse na compreensão da palavra de Deus. Então foi mais ou menos no mesmo tempo, né? Então quando eu percebi que eu estava sendo chamado por Deus para pregar a sua palavra e que a minha tarefa seria ler o texto diante da igreja e explicar o texto bíblico à igreja, né? E aplicar aquele texto, né, às mais variadas situações da vida das pessoas que ali estavam me ouvindo. Então eu tive a percepção, eu preciso ler e entender a palavra de Deus. Como que eu vou explicar se eu não a entendo? Então eu tinha uma biblinha, né, muito simplesinha ali, e eu li ela 2, 3 vezes e falei assim, olha, tem muita coisa aqui que eu entendo, que eu sei que eu tenho a explicação correta, mas a maioria aqui eu não sei explicar, né? Então como é que eu faço para aprender? Então eu percebi que nos comentários bíblicos, né, na literatura introdutória à palavra de Deus, nas várias versões bíblicas, né, em tudo isso aí eu teria um arcabouço de conhecimento, né, de informações que me ajudariam a compreender o texto sagrado para assim ser um melhor expositor da palavra de Deus. Aí à medida que você vai lendo livros, você vai descobrindo novos assuntos, né? E aí você vai e adquire livros acerca desses novos assuntos, os quais você até aquele momento ali não conhecia. E, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito, história da igreja. Então, quando tinha uns 3 anos que eu pregava, me veio assim um estalo. Eu falei, mas a igreja não começou semana passada, né? A igreja tem quase 2000 anos. E como é que é a história dessa igreja aí, né? Como é que surgiu a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Anglicana, e Igreja Ortodoxa disso, Ortodoxa daquilo, e Luterana, e por aí vai, né? Como que deu nessa diversidade toda, né? Aí vai para a história da igreja, e você adquire um livro, aí você vê que um não é suficiente, aí você compra um segundo, um terceiro, aí quando você vê, você já tem 40, 50 livros acerca daquele assunto, né? Então foi mais ou menos assim, irmão Ronaldo. Bem, que isso sirva de exemplo para muitas pessoas, né? Curiosidade. Curiosidade. Explica aí em poucas palavras qual é a diferença de pregação e ensino. Irmão, aí você me apertou sem me abraçar. Ainda em poucas palavras ainda. Olha, irmão, assim, eu acredito que pela palavra de Deus, eu não sei te falar a diferença, né? Assim, eu não tenho um texto bíblico para te apresentar como texto prova, né? E dizer assim, essa aqui é a diferença. Eu sei que na opinião popular, né, entre os irmãos, quando alguém fala assim mais pausadamente, vai pedindo, abre a Bíblia aqui, abre a Bíblia ali, né, dá espaço para perguntas, para indagações, as pessoas entendem isso como um ensino. E quando é uma fala assim mais eloquente, mais fervorosa, né, e onde não há espaço para interatividade, né, com a congregação, ou seja, é aquele monólogo, né, eu falo e você me escuta, você não me interrompe, não levanta o dedo para perguntar e não abre a Bíblia tantas vezes, né, é uma fala mais contínua, o pessoal entende isso como pregação. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, que a essência, né, o âmago
é o mesmo, né? Por quê? Porque o objetivo do ensino bíblico é o quê? É você ler ou citar textos da palavra de Deus e explicar o conteúdo desses versículos, desses textos, né? E colocar a pessoa para pensar, né? Como que ela vai viver diante da verdade que ela recebeu, né? E a pregação é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho um amigo meu, né? Um evangelista e é um dos grandes teólogos que eu conheço. Ele tem uma distinção que para ele é válida. Eu não sei se eu tenho convicção como ele tem, né? Que para ele pregação no Novo Testamento é a proclamação do Evangelho, né? Então todas as vezes que alguém proclama o Evangelho, essa pessoa está pregando. E quando a pessoa fala da doutrina cristã, tipo assim, a divindade de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né, ou a vida cristã como um todo, né, o que é certo, o que é errado para um cristão, aí para ele é ensinamento, né? Mas assim, eu ainda não tive essa iluminação do Espírito Santo para entender plenamente essa separação de ensino e pregação. Se a gente for olhar à luz da palavra, né, então basicamente não existiu pregação na Bíblia. Porque não existia, porque todas as vezes que eles pregavam, na verdade eles estavam ensinando, né? Sim, a pregação na Bíblia, quando a gente olha, né, para aqueles sermões que chegaram até nós, que ficaram registrados em algum livro do Novo Testamento, nós vemos que o conteúdo dele era um conteúdo sempre voltado para a palavra de Deus, né? Então eles falavam da vinda de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e quase sempre eles pautavam isso em algum texto profético do Antigo Testamento, né? Então, assim, essa pregação que a gente vê hoje em dia muitas vezes despojada, né? É uma fala assim mais voltada para situações do dia a dia, né? Com ilustrações mais suaves, mais leves, né? Assim, alguns até gracejos, piadinhas, esse tipo de coisa parece que a gente não vê no Novo Testamento, né? Era assim algo feito com muita seriedade, né? E com aquele senso de urgência, né? Parece que eles pintavam assim o inferno diante dos seus ouvintes. Então, se você não acreditar nisso aqui que eu estou falando, você vai para esse lugar, né? Então, assim, era uma fala com bastante autoridade e com aquele senso de emergência, né? E talvez isso nos falte atualmente. E uma fala carregada das Escrituras, né? Sempre eles apontavam para as Escrituras. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele chegava nas sinagogas, né, aos sábados, e ali ele tinha a oportunidade de ensinar. Basicamente, nas primeiras semanas, a tarefa dele era simplesmente passar por quase todo o Antigo Testamento, demonstrando que Cristo havia cumprido boa parte daquelas profecias do Antigo Testamento. Quero aproveitar a oportunidade aqui e fazer um protesto. Já logo explicar, né, que às vezes o povo tem uma mania de pegar um texto fora de contexto e trazer uma má interpretação. Então às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, e o que vale é o que ela entendeu, não o que a gente falou, né? Sim. Então eu sou meio da classe, então eu posso falar, né? O meu protesto vai contra os pregadores. Eu gosto muito de pregação expositiva. Porém, uma coisa que me incomoda muito é a pessoa ela pegar aquele texto e trazer um contexto completamente diferente sobre aquilo que está escrito na palavra. Nós temos sim que aplicar aquilo aos nossos dias de hoje, temos, mas nós também temos que ver o contexto da situação e ver se aquilo está se encaixando com o nosso contexto hoje. Por exemplo, né, Jesus ele operou muitos milagres. Aí eu vou ler lá que Jesus operou o milagre e curou fulano de tal. Eu só quero saber só que Jesus curou fulano de tal. Eu pego lá e trago aquilo para hoje, vou pregar na igreja e falo que Deus vai te curar, que Deus é o dono do milagre, que Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer aqui na tua vida. Mas não trago o ensino sobre aquele milagre, não trago o contexto da situação, porque existem muitas outras coisas ali. Porque Jesus ele não curava por curar. Antes de curar, ele trazia um ensinamento, ele perdoava pecados, ele fazia muitas outras coisas, mas parece que os pregadores de hoje em dia, não todos, né? Mas a grande maioria não está muito preocupado com o contexto, né? Às vezes não sempre, o perdão do pecado é mais importante do que a cura em si.
mas a pessoa está focada na cura e acaba trazendo uma exposição errada sobre a palavra de Deus. Então, eu fiz essa pergunta sobre a diferença de pregação para ensino, porque, ao meu ver, uma pregação ela tem que trazer ensino. Né? Não é uma coisa assim que você... mas às vezes é a euforia que o pregador está pregando é que causa essa diferença. Mas você tem que sair da igreja com alguma coisa que você aprendeu lá dentro. Seja num culto de quarta-feira ou seja num culto de domingo. Tem que ter trazido algum ensinamento para a tua vida para você aplicar no seu dia a dia. Então, desde Gênesis até Apocalipse existiram pregações. Mas eu falei que às vezes na Bíblia não tinha pregação baseado no que as pessoas entendem por pregação. Por pregação. Sim, que seria aquela fala, né, quase que uma gritaria assim desenfreada, né, e o pessoal entra num tipo ali de frenesi e o importante é que eu estou sentindo, né, eu estou sentindo uma coisa gostosa, mas a minha mente, o meu entendimento, né, não está recebendo nenhum tipo de edificação, instrução. E quando chega segunda de manhã, aquele sentimento, né, aqueles arrepios passaram e aí o que ficou daquela palavra, né? Ficou pouca coisa. Então eu entendo que a palavra de Deus, ela mexe também com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E às vezes ela até promove coisas assim que a gente olha e fala, mas que coisa estranha, né? A pessoa está pulando ali, batendo o pé, mas para que isso, né? Mas quando você olha, não só para o movimento pentecostal, né, você olha para outros momentos da história da igreja, você vê assim, coisas que são um pouco estranhas, até difícil da gente explicar. Né? Paulo ele chega a comentar um pouco acerca disso ali no capítulo aos Coríntios que nós comentamos mais tarde. Né? E você vê na história da igreja também, durante alguns avivamentos, como... na vida de John Wesley, ou principalmente Jonathan Edwards, né, que aconteciam algumas coisas assim diferentes. Mas o conteúdo da palavra de Deus sempre esteve presente e era o principal, né, o mais importante. Então, assim, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto do pregador que grita. Né? Eu, pessoalmente, para mim tanto faz se ele vai gritar, se ele vai falar baixo, né? Desde que, falando baixo ou gritando, ele esteja proclamando a palavra de Deus. Ele esteja instruindo a igreja a partir da palavra de Deus. Tem pregador que grita que prega a palavra de Deus. Isso. Tem pregador que fala mansinho que prega heresia. Exatamente, né? Então, assim, eu entendo que o mais importante é o conteúdo do que a forma ou até mesmo a performance do pregador atrás do púlpito. É desse jeito. E dois exemplos básicos, né? Eu também sou pentecostal, então eu posso falar mal dos... falei mal dos pregadores. Você tem lugar de fala. Eu estou no lugar de fala. Mas na verdade não é falar mal, é só uma observação, uma admoestação. No capítulo 2 de Atos, né, tem ali a história do Pentecoste, né, o dia de Pentecostes. E uma coisa que eu sempre falo, né, tem aquele momento ali do Pentecoste. O Pentecoste de hoje ele é meio diferente, né, que às vezes a pessoa ela vai numa igreja, aquela igreja está avivada, está fervorosa, e de repente a pessoa sai da igreja e fala, nossa, o culto hoje foi maravilhoso, foi abençoado. Aí de repente você vai perguntar para ela qual foi a palavra oficial, talvez ela nem saiba qual foi a palavra oficial, nem saiba dizer o conteúdo da pregação, né? Às vezes ela foi se deixando levar mais pelo agito do que pelo conteúdo em si. Né? E em Atos dos Apóstolos ali, teve ali a fase ali do Pentecoste, que não foi só uma fase, e logo depois daquele momento do Pentecoste, né, a Bíblia nos fala que Pedro se levantou para pregar e na pregação de Pedro se converteram quase 3.000 almas. Então, eu sempre costumo dizer que o verdadeiro Pentecoste é esse, aquele que você sai melhor do que quando você entrou. Né? Então, tem que gerar frutos. Não adianta você estar fervoroso dentro da igreja, acabou aquele momento ali, você saiu da igreja e voltar para a sua vida de que você era antes. O Pentecoste, ele causa um efeito em você. Então, Pedro, ele não simplesmente participou daquele momento, depois saiu dali e continuou sendo a mesma pessoa, né? Então, o primeiro exemplo é este, né? E o segundo é lá, no capítulo 3 de Atos, quando Pedro, né, tá ali com João, tá indo para a igreja, e de repente vê ali uma pessoa
paralítico ali, um coxo, né? Aí pede esmola para eles, eles falam que eles não tinham prata e não tinham ouro, mas o que eles tinham eles davam, né? Então tá aí também a outra questão da aplicação, né? Então só por essa frase de Pedro já traz um grande ensinamento, né? E a maioria das pessoas elas esquecem essa parte e focam apenas no milagre, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Sobre a aplicação que nós fazemos, porque a pregação expositiva eu acho muito importante. Jesus ele fazia muito isso, né? Ele trazia exemplos, ele exemplificava, ele expunha a situação para as pessoas terem um maior entendimento sobre aquilo que ele estava falando, né? Mas também nós temos que tomar cuidado com a exposição para não sair fora do contexto, né? E sobre o Pentecoste a qual nós estamos falando, se ele está nos trazendo, se ele está nos fazendo pessoas melhores ou se ele está nos deixando da mesma forma. Então, se ele está nos deixando da mesma forma da qual nós entramos dentro da igreja, nós saímos dentro da igreja, não muda nada na nossa vida, isso aí pode ser tudo, mas não é Pentecoste, né? Porque o Pentecoste que aconteceu verdadeiramente lá, né, foi o Pentecoste que mudou uma geração. Não mudou a vida das pessoas que participaram. Então nós temos que trazer. O Pentecoste pode acontecer nos dias de hoje, sim, nós somos pentecostais. Mas nós temos que observar se aquilo que nós estamos fazendo é ou não é Pentecoste verdadeiramente, segundo a palavra de Deus. Pegando aí a deixa, né, disso que o irmão falou da questão da aplicação, é muito importante quando a gente expõe um texto da palavra de Deus aos irmãos, né? Vamos pegar, por exemplo, o irmão falou aí a respeito de milagres, né? Então vamos pegar alguma narrativa dos evangelhos que narram alguma cura miraculosa feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu vou, por exemplo, ao texto ali onde aqueles amigos levaram, né, o paralítico até o Senhor Jesus Cristo e Jesus o curou. Então, na hora de aplicar esse texto para a igreja, né, a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou citando esse texto como um exemplo, mas isso vale para tudo, né? Porque na hora de você aplicar, normalmente a gente faz aplicações generalizadas, né? Então, e eu posso cometer um erro, e um erro grave. Seria mais ou menos assim, ó, Jesus curou esse paralítico aqui. Então, Jesus, ele quer curar todo mundo, né? Ele quer curar todo mundo. E aí eu pego exemplos de pessoas que foram curadas, né, para endossar, para reforçar essa minha fala, né? Só que num momento como esse, eu tenho que conhecer todo o conteúdo bíblico, porque realmente Jesus ele curou muitas pessoas, né? A Bíblia narra ali quase 40 milagres que o Senhor Jesus operou, mas João ele vai dizer assim, olha, se eu tivesse que colocar tudo que eu vi ele fazer, o mundo não ia poder conter a quantidade de livros que eu teria que escrever. Me parece que ele está usando uma hipérbole, mas o significado é que, olha, Jesus fez muitos milagres mesmo. A gente aqui selecionou apenas alguns para vocês terem a convicção que de fato ele é o Filho de Deus, ungido, prometido, que havia de vir ao mundo para redimir a humanidade. Então, num assunto como esse, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se isso é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Se acaso não for, e se isso não é uma constante, sem exceção alguma no ministério de Cristo, eu não posso aplicar dessa forma. Então, por exemplo, você vai ter textos, diversos textos, que vão dizer assim, que onde Jesus chegou, ele curou todo mundo. Tem textos assim. Mas também você vai encontrar textos onde Jesus chegava e não curava todos, como aconteceu, por exemplo, em João 5, né? Ali havia uma grande multidão e ele curou só aquele homem, né, que estava há 38 anos naquela situação. E aí você vai para outros exemplos, né, onde você vai ter servos de Deus com algum tipo de enfermidade e que não receberam uma cura sobrenatural de Deus, né? Como o caso de Timóteo, por exemplo. Né? Estava com problemas no estômago, Paulo falou assim, ó, você está com falta de fé aí, vai orar mais, vai jejuar mais que Deus vai te curar. Não, falou, ó, mistura um pouco de vinho na água, né, por causa das suas frequentes enfermidades. Então, na hora de aplicar, como que eu devo aplicar? Eu devo aplicar assim, olha, Jesus, ele pode te curar. Né? E não assim, ele vai te curar. Porque se eu falo, ele vai te curar, eu tenho que me responsabilizar por essa palavra.
né? Porque senão eu estou vendendo uma promessa, uma expectativa, uma esperança falsa para aquela pessoa, né? E isso não agrada o Senhor. Então, na hora de aplicar, eu tenho que ver se é uma promessa geral para todos os filhos de Deus, ou se é algo que Deus pode fazer, né, especialmente na vida de alguns, na vida daqueles que Deus tem esse propósito, tem esse projeto, né? Então, na hora da gente pregar a palavra de Deus, é bom a gente ficar atento a isso, né? Um outro exemplo aqui, para mim não ser muito extenso, você pega José. Deus o honrou excepcionalmente lá no Egito, né, irmão Ronaldo? Aí na hora de eu pregar esse texto, eu vou dizer assim, não, Deus quer honrar todo mundo. Todo mundo vai chegar a ser governador, todo mundo vai chegar a ser prefeito, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai enriquecer. Eu vejo muito essa pregação sobre Davi. Também, né? Então, a gente tem que entender que o que acontece, né? Há fatos que são específicos na vida de alguns servos de Deus. Agora, o que eu posso generalizar? Né? Por exemplo, houve o cuidado de Deus na vida de Davi. Não, o cuidado de Deus é na vida de todos. Agora, nem todos chegarão a ser reis aqui nessa terra, né? Aquilo ali foi algo específico para Davi. Né? Alguns servos de Deus chegam a ser reis, chegam a ser presidentes e ocuparem posições de eminência. Mas outros servos de Deus, né? O projeto de Deus na vida deles é levarem uma vida como cidadãos comuns, digamos assim. Bênção pura. E também não podemos nos esquecer, né? João 3,16 fala que o propósito de Jesus era nos dar a vida eterna, né? Não era curar. E às vezes a pessoa está mais focada na cura do que na vida eterna, né? Sim. Continuando, qual é a sua referência na atualidade? O irmão fala como ministro, como pregador. Qual a referência que você tem como pregador, como escritor? Alguém que você admira e que te inspira hoje? Ok. Assim, irmão, eu sou uma pessoa assim que eu não tenho aquela paixão assim por alguém, e talvez isso seja da minha personalidade, né, o meu jeito de ser, mas tem pessoas que eu gosto de ouvir mais, né? Tem pessoas assim que todas as vezes que eu ouço, eu aprendo algo, né? E isso faz com que eu tenha uma admiração, um respeito, né, por essas pessoas. Mas assim, falar que é uma inspiração talvez seja algo muito forte para mim. Eu gostaria até de ter, sabe? Porque eu vejo que isso faz muito bem na vida de muitas pessoas, né? Elas terem uma inspiração, realmente alguém que as inspire. Eu não tenho isso, mas eu tenho algumas pessoas que eu vou citar aqui que eu tenho profundo respeito e que sempre eu aprendo bastante com elas, né, quando eu ouço. Então, assim, das pessoas conhecidas, eu gosto bastante, né? Vou citar aqui só dois, poderia citar mais, né? Senão fica muito longo, né, irmão Ronaldo? Mas assim, para citar um irmão que é mais de linha tradicional, reformada, eu gosto bastante do pastor Hernandes Dias Lopes. Para citar alguém do lado pentecostal, eu gosto muito do pastor Paulo Romero, né? Então eu citaria essas duas pessoas. Agora, tem pessoas que são anônimas e que eu gosto delas também, eu aprendo com elas, né? Tá aqui meu irmão Ronaldo, eu aprendo com o irmão Ronaldo, né? Sempre que eu ouço ele, alguma lição eu tiro, né, da vida dele, o exemplo de vida, né? Ele como um servo de Deus, e também quando ele fala acerca da palavra de Deus, né, a gente tira proveito. E tem um irmão também que não é conhecido, eu gosto muito, né, ele vira e mexe, ele vem aqui pregar, falar, ministrar, é o irmão Jales, né, ali de Goiânia, o evangelista irmão Jales, né, é alguém que me ajudou bastante, né, nos meus estudos teológicos, né. Ele é um ilustre anônimo, né, como muitos que Deus tem por aí, né. Tem muita gente aí que tem muito conhecimento da palavra de Deus, tem uma vida piedosa e que aprove a Deus não colocar essas pessoas atrás das luzes da ribalta, né, atrás dos holofotes, né. São ilustres desconhecidos do Senhor, mas que têm servido, né, com afinco, com diligência, com paixão, a causa de Cristo nessa terra.
Nem todo mundo que a gente admira são pessoas que são famosas, né? Às vezes, mas eu também tenho uma referência muito grande aqui do meu lado, né? Quando eu me converti, né? Então, desde quando eu me converti, então foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ouvir foi Douglas, né? E uma das mensagens que eu nunca esqueci que era sobre Daniel. Né? Você lembra de Daniel, da mensagem? Você gravou um CD de Daniel, ainda me deu o CD, eu passava a noite ouvindo aquele CD e era muito bom. Então tipo assim, é muito importante, principalmente no começo da caminhada, porque a gente precisa se apegar a alguma coisa em alguém, né? Então a gente vai vendo as pessoas pregando, a gente vai falando, nossa, eu quero chegar nesse nível aí. E eu ainda estou no processo ainda, um dia eu chego lá. Amém. Como é que foi o processo? Você casou jovem, né? Tem muitos jovens hoje aí também que estão almejando o casamento. Como é que foi o processo do seu casamento e qual o conselho que você dá para os jovens que estão esperando pelo casamento? Bem, eu me casei com 22 anos de idade. Eu estou com 33, então já tem 11 anos, né, que eu entrei no matrimônio, que eu me casei. Olha, para mim, assim, vamos dizer, a minha vida amorosa, né? Ela não teve tantas aventuras ali na minha juventude, né? Eu conheci a Thalita cedo, bem jovem, ela ainda mais jovem, né? Ela tem 5 para 6 anos de diferença. E quando eu a conheci e a gente percebeu que estávamos gostando um do outro, né? E a gente foi entrar num relacionamento, uma coisa que ajudou bastante foi quando eu fui pedir a mão dela, o meu sogro, o irmão Elismar, e a minha sogra, a irmã Erci. A primeira pergunta que ele me fez foi assim: mas você quer casar com ela quando? Colocou no estreito já. Foi a primeira pergunta que ele fez. Então, a partir dali, eu entendi que eu estava entrando naquele relacionamento visando o matrimônio, o casamento, né? Então, todo o meu pensamento, os meus esforços, os meus sentimentos, eles apontaram para essa direção, né? Então, eu estou aqui junto com essa moça, não é para satisfazer desejos, não é para satisfazer sentimentos, né? É porque eu tenho ela como a escolhida para ser a minha futura esposa. E ela da mesma forma. Então eu acredito que quando há essa unidade de propósito, você tem um propósito nobre como esse, que é um enlace, né, matrimonial, que é você chegar a um casamento, você supera muitas dificuldades que surgem ao longo do caminho. E depois de casado, quando há essa unidade de propósito, a qual seria agradarmos a Deus, né? Vamos agradar o Senhor, né? Eu tenho que agradar minha esposa tem que me agradar. Eu tenho que amá-la, ela deve me amar. Eu tenho os meus deveres, ela tem os deveres dela. Eu tenho os meus direitos, ela tem os direitos dela. Mas, sobretudo, nós queremos agradar a Deus, nós queremos amar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus é a regra pela qual nós vamos andar, né? Ela vai ser aquilo que vai palmilhar o caminho que nós vamos seguir, que nós vamos trilhar, né? Ela vai ser o nosso farol. Então eu acho que isso facilita muito um casamento bem sucedido, vamos usar essa palavra. Não nos torna imunes a problemas, a dificuldades, a desentendimentos, né, a frustrações. Não. Eu acredito que não há essa utopia, essa quimera de que sempre um vai estar sorrindo e feliz o tempo todo, e é só I love you, e é só eu te amo, e é só jantar romântico, enfim, e beijinho para lá, beijinho para cá. Não, são duas pessoas que têm defeitos, são duas pessoas que têm seus problemas, são duas pessoas que têm seus traumas, né? Tem seus sonhos, tem suas frustrações. Muitas vezes a vontade de um não é a vontade do outro, mas quando há um propósito maior sobre os dois, essas dificuldades elas são superadas, né? Então o conselho que eu daria é esse, né? Entre
no casamento colocando Deus e a sua vontade em primeiro lugar, né? Na frente da sua própria vontade e na frente da vontade do seu cônjuge. Quer saber, você tem manias? Quais são elas? Olha, assim, não sei se é mania, né? Mas eu diria assim que eu sou uma pessoa muito sistemática, muito metódica, né? Eu gosto de rotina, né? E quando eu não cumpro a minha rotina, né? Ou quando eu não sigo os meus métodos, né? Aquela sistematização, aquele passo a passo, né? Eu fico bem incomodado, né? Eu fico bem frustrado, chateado, né? Então eu tenho isso, né? Talvez seja da minha personalidade, talvez seja do meu temperamento, né? Ou foram hábitos que eu acabei forjando, criando. Mas assim, mania, né? Uma mania que eu tenho, eu não sei te falar, irmão Ronaldo, assim. Tá bom. Glória Decepcionei o entrevistador. a Deus. Nada. Então agora vamos para respostas rápidas. Eu vou falando e você Aí é vai difícil, respondendo hein? rápido. Porque eu sou uma pessoa calada, irmão. Assim, eu não sou muito de falar, eu sou mais introspectivo. Mas aí quando perguntado, ou quando me dão oportunidade para falar, eu sou prolixo. Eu tenho dificuldade de ser sucinto, mas vamos tentar. Você tem dificuldade para falar, mas na hora que fala... aí Eu fico mais quieto, mas daí quando eu abro a boca eu tenho dificuldade para calar. às vezes quando a pessoa vê o pessoal lá na frente pregando, lá pensa, nossa, fulano deve ser bem extrovertido em casa. Pois é. Não, é só perguntas pessoais mesmo, eu vou falando, você vai respondendo, sabe? Rapidamente. Ok. Uma fruta, Maçã. uma cor, Azul marinho. um personagem bíblico, Paulo. frio ou calor, Calor. filmes ou séries, Filmes. doce ou salgado, Salgado. ler ou escrever, Ler. um versículo bíblico, João 3,16, né? Vamos ficar naquilo que é o texto áureo da Bíblia para muitos. que está escrito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. glória a Deus por isso. Então estamos aí chegando ao final, né? Já passamos aí de 1 hora, né? Vamos ver depois na edição quanto tempo vai ficar. Quero agradecer a sua prontidão, né? Amém. Que Deus continue te abençoando, te dando cada vez mais sabedoria e humildade, que você continue fazendo a diferença nesta geração. Amém. Muito obrigado, irmão Ronaldo. Vamos ficando por aqui. E você que pode curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não ouviu a música, ouça. Tá aqui a camiseta. Tá aqui, ó. Ouça a música aqui, Garoto Propaganda, Douglas Schiriniweier, né? Então é muito bom poder estar conversando com uma pessoa que você admira, que você gosta, né? Que já acompanha, que você acompanha desde o começo. Então para mim é uma honra muito grande poder ter essa oportunidade e que espero que isso possa ter edificado um pouco a sua vida e que um dia você esteja aí dando um testemunho falando, ó, eu comecei a ver a vida diferente depois de eu ouvir aquela história do Douglas sobre entrar no relacionamento, sabe? Lá no canal, pois é. Então, a intenção é essa, sabe? Impor uma conversa simples, descontraída, que possa plantar uma semente no coração da pessoa que talvez esteja precisando daquele direcionamento específico. Que Deus abençoe, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Sobe a vinheta. Aqui ou embaixo? Em cima.